Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão acessar esse vídeo. Meu nome é André, sou um adicto em recuperação, um dependente químico, um alcoólatra e um ser humano em recuperação. E eu tô limpo hoje, né? E foi a coisa mais importante que eu fiz por mim hoje, né? E tá limpo hoje é um milagre, e esse milagre vem se repetindo há 41 dias. Mas eu tenho certeza que o dia mais importante é o dia de hoje, né? E hoje eu vou falar, né, de como hoje o meu vídeo, assim, eu não gosto de falar isso, pelo menos nas partilhas das quais eu participo, né, das reuniões. Eu não gosto, eu falo assim com companheiros de confiança, com meu padrinho, né? Eu falo com a minha companheira, minha mulher, né? Esposa. Espero um dia poder casar com ela, falar minha esposa. Mas eu não gosto de falar sobre as derrotas, mas eu acho que é importante, sabe? É um retrovisor, né? Não pra ficar chorando miséria ou tentar comover as pessoas com isso, mas para que isso sirva de um alerta, sabe? Que isso sirva de um alerta. Olha, eu comecei na drogadição muito cedo. Com 13 anos eu já tinha experimentado. Com 15 anos eu já tinha um fonte de renda, né? Eu já comecei a usar, né? Existe hoje toda uma campanha de legalização, né, para um determinado tipo de substância que é natural. E essa substância, eu tenho um entendimento que ela ajuda, né, de forma medicinal muitas pessoas, muitas doenças, mas eu não apoio a causa. Outrora eu apoiei, mas hoje eu não apoio porque ela é a porta de entrada para outras, né, substâncias, né? A substância mais perigosa que tem, ela não está sendo vendida no submundo, no tráfico, não. Ela está sendo vendida nas lojas, nos mercados, né? Tô falando do álcool, né? O álcool é, sim, a, a droga mais perigosa. E eu vou falar o porquê. Então eu comecei muito novo, né? Eu tinha muito medo do álcool, porque eu sou filho de um alcoólatra, né? Eu sou filho de um alcoólatra, e aí eu vi as coisas que aconteciam na minha casa quando eu era pequeno, a ausência do meu pai, né? Assim, ele sempre foi um cara que nunca me faltou nada, mas eu nunca tive aquele pai assim, né, presente, de papo, de conversa, pra gente poder trocar uma ideia, um amigo, né? Um amigo, né? E não tô aqui culpando ele, né? Não sei se ele teve isso do pai dele. As pessoas dão o que elas têm, né? Hoje eu enfrento esses problemas com os meus filhos, né? Então, assim, né? São as reviravoltas que a vida dá. E foi muito rápido esse processo. Com 17 anos eu já tinha avançado para outro tipo de substância, que foi a substância da qual, assim, foi a minha perdição. Eu experimentei diversos tipos de substâncias. A substância que hoje no Brasil é a que mais destrói, né, a vida, né, das pessoas, que transforma as pessoas em verdadeiros zumbis, né, que eu vou falar o nome aqui, que é o crack. Essa eu não usei, né? Essa eu não usei, mas eu acho que foi assim. Antigamente eu dizia que era uma questão geográfica, porque na comunidade onde eu fui criado não se vendia, é proibido o uso, né, disso, né? E mas isso nunca foi um problema pra mim, né? Porque eu ia em outros lugares comprar outras drogas. Mas hoje eu vejo que foi um livramento, né? Um livramento do poder superior, dos meus guias espirituais, né? Que eu não tivesse chego nesse ponto. Porque se só as coisas que eu usei me fizeram fazer coisas tão ruins, tão infames,
né? Que hoje eu poderia não estar aqui falando com vocês. Ou eu poderia ter, né, ter ido de arrasta, né, como dizem, ou eu poderia estar lá, na linha do trem, numa Cracolândia, né? Porque faltou isso. Eu avancei muito rápido, né, no vício. Avancei muito rápido. Tive minha primeira internação, eu acho que eu tinha 19 anos, né? Eu tinha 19, eu fui pai aos 17 e com 19 anos eu já estava internado, né? Eu já estava internado. Eu passei por mais de 8 internações, né? Fora as internações psiquiátricas, os surtos psiquiátricos, né? Fora as vezes que eu tentei contra a minha própria vida, né? Com o uso de medicação, com o próprio uso de substâncias. Eu carrego as marcas, né? Eu carrego marcas, né? E eu sempre digo que tentei porque eu não queria de verdade. Porque quem quer consegue. E eu escutei isso de uma pessoa uma vez que eu estava internado. Ele falou assim pra mim: amigo, você não queria tirar, né, a sua vida. Você tentou, né? Quem quer, consegue. E eu falei: é verdade. Você queria era chamar atenção. Você queria falar: ó, mundo, olhem pra mim, olha como eu sou um sofredor e tal. E na hora a gente riu, né? Mas ele tinha razão, né? Eu tava querendo chamar atenção de alguma forma, né? E eu queria que olhassem pra mim, sabe? Eu queria que tivessem pena de mim, né? E o sentimento de pena é um sentimento muito ruim, né? Eu hoje entendo isso, sabe? De uma forma que as pessoas terem pena de você é muito ruim, né? E aí, né, depois desse processo, quem passou a ter pena de mim fui eu mesmo. E isso é muito ruim, né? É muito ruim, né? Eu me lembro de uma vez que eu tive um surto, né? Na verdade, eu tentei contra a minha vida e eu fui levado para um hospital psiquiátrico muito conhecido aqui do Rio de Janeiro, acho que o mais conhecido. E aí me mandaram para uma ala, né, onde estavam as pessoas assim em estado gravíssimo, né? E o meu problema é a dependência química, né? Aquelas pessoas lá, elas meio que já atravessaram o espelho, né? E aí quando eu me vi naquele lugar, sabe? Eu senti muita dor, sabe? Eu chorei sozinho. E aí depois de uns 20 minutos o enfermeiro veio e me buscou, falou: "Não, não, ele não é aqui não". Aí tiraram a roupa que eu tava, colocaram uma outra roupa e me colocaram num lugar que eles chamam de acolhimento. Mas eu achei que eu ia ficar ali, sabe? Eu achei que ali era o meu lugar, né? Eu me perdi, eu me perdi de mim, eu me perdi, sabe, da pessoa que eu queria ser um dia, sabe? Eu quis ser muita coisa, eu quis ser jogador de futebol, eu quis ser dentista, eu quis ser ator, né? E eu quis ser um artista, né? E aí eu me perdi de tudo que eu queria ser. Quando eu tava ali naquela ala, né? E essa doença, ela é tão perigosa que ainda assim não foi o suficiente para eu desistir, para eu parar de usar, né? Ainda precisei passar por mais situações, né? Quando eu digo que tentei contra a minha vida, né? Eu também tentei contra a minha vida me colocando em situações de risco, sabe? Você ir para uma comunidade que você não conhece para fazer compra e uso de substâncias é uma maneira de tentar contra a sua vida. Você dever, né, pessoas, traficantes, pegar dinheiro, não pagar, né? Quantas vezes, né, meus pais pagaram dívidas para mim, né? Você vender as suas coisas, celular, cordão, relógios,
vender. Eu vendi o que era meu e o que não era meu, né? E eu vou contar uma história aqui que assim, ela me pega muito. Foi logo assim que começou a lançar os celulares, né? Ainda não existia nem smartphone. E aí eu me lembro que tinha um celular que tava super na moda, né? Ele era bonitinho, era desse tamanhozinho assim, bem pequenininho assim, né? E quanto menor era o celular era mais irado. Hoje não, quanto maior o celular, ele é mais valorizado. E aí minha mãe comprou, né, cara? Ela comprou um celular pra mim e pra ela, igualzinho, igualzinho. E eu acho que esse celular não durou uns 3 dias. Eu peguei o meu, o dela, pulei de casa, saí pela casa, pela laje, pela janela e fui vender, né? Fui vender pro traficante. Quantas vezes me humilhei pros traficantes? Quantas vezes me humilhei nas ruas pedindo dinheiro, mentindo, contando histórias, sabe? Me prostituindo por mais uma dose. Me prostituindo por mais uma dose, né? E se você hoje, né, tá passando por isso, por esse problema, se você ainda não passou pelo que eu passei, olha, essa doença, ela é a doença do ainda, né? Se você não fez e se você não tomar uma decisão, sabe? Ainda pode acontecer. Isso se você tiver a sorte que eu tive de poder estar aqui. E eu tô tendo essa sorte é só por hoje. Porque se eu vir amanhã e começar tudo de novo, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Então hoje eu trago essa história que é um pouquinho mais pesada. Tô tentando pegar leve aqui, né, por conta das diretrizes da comunidade. Digo comunidade do YouTube. Mas que isso sirva de alerta, sabe? Aqui quem fala é o André. O André tem 39 anos, é pai de 2 filhos, né? E não consegui ainda concretizar os meus sonhos, ainda não consegui, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de mim, eu não vou desistir da minha recuperação, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir da minha vida. Hoje eu tenho 41 dias de sobriedade. E nesses dias tiveram dias muito ruins. Hoje mesmo não foi um dia muito bacana, sabe? Tem problemas, situações, né? Relacionamento. Mas eu não troco o meu pior dia limpo pelo meu melhor dia na ativa. É muito ruim. É um vazio muito grande. E uma vez eu escutei um companheiro falando que o nosso vazio é do tamanho de Deus. Então só Deus que pode recuperar e preencher esse vazio. O Deus da maneira como você compreende. Seja qual for a sua religião, sabe? Só um contato espiritual, né, que vai conseguir preencher esse vazio. Bom, gente, obrigado. Prometo que amanhã eu vou trazer um vídeo mais otimista, né? Falando sobre os métodos, né? Alguns métodos que eu uso, né? E falando sobre como é que é, né? Essa primeira fase, né? Da recuperação, que é a total rendição e a aceitação de que você perdeu o controle do uso. Bom, agradeço, né? Agradeço e agradeço a vocês, né? Por estarem aqui, por me dar essa oportunidade de me ouvir. Um beijo no coração. E para as companheiras e companheiros que estão me assistindo, desejo serenas e sóbrias 24 horas. Tamo junto.